moça acabou de deixar os meus futuros vasos de planta da minha futura casinha. Olha quem são os vizinhos. Estamos aqui esperando a mudança chegar. Saldo de hoje, vamos lá. Suíte de visitas. Aqui o guarda-roupa já na entrada, tá vazio. Caos do banheiro. Caos do quarto, que vai ser o escritório. A sala. Oh, meu Deus, o sofá todo encapado, porque ele ainda não está impermeabilizado. Cozinha. Eu deixei tudo da cozinha aqui. As louças estão tudo aqui. A planta que estava perfeita ontem, olha o estado dela, tadinha. Não resistiu à mudança. Ficou um pouco no calor e tomando sol direto, o carro estava muito abafado. Então ela não resistiu. Aí deu uma murchada, mas eu tenho fé que ela vai se recuperar. Eu acho. Vamos aguardar. E essa é a minha vista aqui da cozinha pra sala. Bom dia nesse cenário todo branco e plásticos bolha. Finalmente a mudança aconteceu. Tá sendo assim um misto de emoções. E a gente tá aqui agora na nossa casinha nova. Deus é bom. Vocês viram aí o saldo do dia. Ontem que foi a mudança, tá tudo em caos, é tudo assim meio que fora do lugar. E conforme tudo for ficando nos seus devidos lugares, vai ter que limpar de novo. Então assim, quem viveu mudança sabe, né? Nós somos os primeiros moradores aqui dessa casa, então tudo ainda com muita poeira de obra. Então vocês imaginam como que tá essa sensação de mudança com pós-obra aqui. Vocês devem estar conseguindo também perceber a minha cara de cansada. Tá perto do feriado de carnaval. Hoje é sexta-feira do feriado de carnaval. O carnaval na verdade é terça, né? Mas eles emendam sexta e vai com tudo. Tô aqui na casa, só esperando o carro chegar com algumas coisas pra gente tomar o café da manhã. Primeiro café da manhã na casa e... Nossa, muito bom dormir e acordar aqui na casa nova. Caio veio, a gente tomou um café, umas coisas que ele comprou já prontas, porque a gente não tem nada. Comprou bananas, aqui é onde vai ficar o cooktop. Então, ainda não temos nem botijão de gás. E aí ele deu uma passada ali na agência do Mercado Livre, que a gente botou algumas coisas para chegarem aqui já. E tá do lado errado também. Vou abrir aqui com vocês. Essa é a marca. A gente teve torneira preta no outro apartamento, né? E aí agora a gente decidiu deixar tudo cinza mesmo, porque poupa a gente de muito reparo futuro. A gente precisa que a torneira seja monocomando. E aqui ela é só torneira tradicional. Porque ao invés de instalar o filtro aqui, aquele filtro convencional, a gente prefere que saia a água filtrada da bica, entendeu? E esse filtro, ele é bem mais em conta. Depois é só a gente ficar comprando o refil dele. Ela é linda, é enorme, vai ficar bem aqui assim. Nossa, muito grande. No site eu não tinha noção de que ela era tão grande assim. Bem grandona. Nossa, airfryer chegou. A gente decidiu adquirir essas airfryers maiores, né? Nesses 6 anos eu usei o forno pouquíssimas vezes. E como aqui a gente teve que colocar o cooktop, aí agora a gente vai usar essa airfryerzinha. Cai o nosso fritador de ovo oficial e o melhor que nós temos. Tá feliz da vida com as panelas novas de revestimento cerâmico, porque ele não gruda. Nadinha, nadinha.
tarde, tudo ainda em caixas. Vocês viram um pouquinho da nossa manhã e iniciozinho da tarde. A gente acabou de almoçar, tipo, super tarde. Eu passei a manhã inteira tirando todos os mantimentos, tirando toda a poeira e pó que tivesse sobre algum deles. Limpando algumas coisas, alguns itens de cozinha que eu ia precisar, porque eu queria comer a minha comida. Já não aguentava mais ficar comendo comida da rua, porque a gente já vem de alguns dias comendo comidas assim, juntou a correria de trabalho com alguns trâmites do que a gente estava fazendo aqui da casa. Então foram vários dias já nesse corre e eu falei, não, hoje eu quero comer a minha comida. Fiz um macarrão à bolonhesa super simples, mas parecia assim um banquete, porque eu tava com muita fome, porque eu tava com saudade de comer minha comida, sabe? Aproveitando a companhia dessa plantinha aqui, que é muito fresquinho, assim, vem um vento maravilhoso, tem um corredor de vento aqui que entra aqui na sala. E tô pensando aqui que, assim, é a primeira vez que eu não quero que esse momento passe logo. Nas reformas que a gente passou lá no apartamento, eu ficava sempre assim, meu Deus, eu não vejo a hora disso acabar, que agonia e tal. Eu sei que não é uma situação confortável, sabe? Você tá com tudo seu empoeirado, tá tudo meio que fora do lugar, muito desconforto, mas eu tô curtindo esse momento, sabe? Faz parte, passa rápido. A última experiência que a gente teve com obra assim pesada foi a pior pra mim até agora. Com certeza não chega nem perto do que a gente tá passando aqui com essa pequena reforminha de adaptações de algumas coisas da casa, porque obra de verdade a gente, né, não fez aqui na casa, mas algumas pequenas adaptações e tudo encaixotado de mudança, né? Cara, a gente reformou a cozinha e o banheiro juntos, assim, ó, de uma vez. E foi extremamente caótico, num apartamento de 56 metros quadrados. Então, vocês imaginem a loucura que foi, porque apartamento você não tem um quintal para colocar as coisas. Aqui a gente ainda tem mais cômodos, é mais espaçoso, então tá sendo muito mais confortável. Toda a sujeira, toda a poeira, todo o entulho de coisa, de caixa, de papelão, de sujeira, de resto de teto que teve que cortar e tudo, eu boto no quintal. Coisa que em apartamento você tem que ficar guardando ali na sala ou em algum outro cômodo, porque você não pode deixar no corredor do prédio, né? Então, tá sendo bem mais confortável, assim, de verdade, do fundo do meu coração. Passando por essas adaptações aqui, mudança, comparando com a reforma do apartamento, assim. Aqui tá sendo bem mais tranquilo. Depois da última, assim esperamos, faxina pesada, estamos mortos de cansados e merecemos uma pizza nesse sábado à noite. Primeiro sábado à noite com pizza em casa. Bora. Domingo de manhã é dia de culto e curtindo o caminho. Estamos bem cedinho e agora já estamos na estrada. Sunlight fell, it reminded me life can be so gracious sometimes. Meu pai acordou cedinho, fez esse cuscuz com ovos pra gente. Um para todos, vamos ter que dividir. Bom dia, bom dia. Ontem a gente voltou do culto, voltei com os meus pais e eles me ajudaram a arrumar algumas coisas. Agora a gente tá aqui se preparando para ir pra praia. Já estamos no terceiro ou quarto dia
morando aqui. Ai, já perdi as contas já. A cabeça tá tão em outras coisas, sabe? Que eu nem tô mais contando. E é isso, agora a gente vai pra praia, acordamos cedinho, tomamos café. Ontem a gente terminou de arrumar e fez um hambúrguer na churrasqueira, mas eu não gravei, que eu tava muito cansada, eu só quis comer e descansar. O tipo de coisas que eu vou ter que fazer agora. Varrer a grama. Um saco cheíssimo de grama seca e algumas pedras e tal que estavam. Olha ainda como tem bastante. E eu fiquei meia hora, 40 minutos varrendo. Depois de ficar 1 hora varrendo aquela grama lá e ainda não ficar 100%, um mergulhinho, um chuveirão e um mergulhinho só pra dar uma relaxada. Meu espelho muito sujo. Tá sujo. Finalmente, banheiro limpo e o quarto arrumado na medida do possível. O Caio tava trabalhando aqui, então tem algumas coisas de equipamento de trabalho. Temos cortina, que tá sem os acabamentos ainda. Temos ventilador, graças a Deus. Espelho, ó, consigo me ver de corpo inteiro aqui. Pelo menos um espelho aqui que a gente já tinha na sala. E agora ele vai ficar aqui no nosso quarto, na nossa suíte. E aqui, desse lado, aqui ó, o espelho. Aqui a cama, ali o banheiro. A gente tem o guarda-roupa. As digitais do moço que trocou. E ó, dá pra ver a poeira que ainda tem no teto aqui. Nossa, tem que limpar, tirar a poeira do teto. Socorro, Deus. Mas deixa ela aí por enquanto. E, cara, se tivesse combinado, não teria dado tão certo. Olha o tom da porta, exatamente o tom do nosso guarda-roupa que a gente já tinha lá no apartamento. Tanto da porta do banheiro quanto da porta de entrada. E todas as portas da casa são esse tom de madeira que a gente já gosta muito. E aí, no início, a gente achou que não ia dar certo esse negócio de guarda-roupa na entrada, sabe? A gente achou que ia ficar uma coisa muito enclausurada e tal. Mas até que deu um charme, assim, a gente vai ter muita coisa ainda de decoração e tudo pra deixar o ambiente mais a nossa cara. Mas, ó, não atrapalhou em nada a circulação aqui. Ó, o estado do cabelo da pessoa. Mas até que tá bom, hein? Até que tá bom. E eu dei um mergulho na piscina, então eu terminei de varrer ali, né, a grama. Fiquei muito suada, muito cansada. Eu falei assim, eu vou dar um mergulhinho na piscina, enquanto o Caio ainda tava trabalhando aqui. Aí eu fui e dei um mergulhinho, meu pai tava lá também na piscina, eu fiquei um pouquinho com ele, alguns minutinhos assim, uns 20 minutinhos no máximo. E aí já voltei pra gente colocar os acessórios dos banheiros e pra limpar aqui a suíte e deixar tudo limpinho. Já tá subindo o cheirinho de churrasco e o resto do dia vai ser só comer churrasco, aproveitar a minha rede e a gente descansar um pouquinho, porque amanhã tem mais. A farofa do meu pai é a melhor que nós temos. Na mesa de hoje nós temos... É uma coisa assim, meio contemporânea, uma mistura assim de uma arte moderna, sabe? Pra remeter ao consumismo. Aqui a gente já tem uma coisa um pouco mais premium, sabe?
esse puff de couro aqui pra baixo, recebendo todo o calor do churrasco. Vai ser bonito, hein? Send shivers down my spine. What has he done? Will his mind never come back? But every day people try to numb their pain, or they say it's just. Hoje é dia de plantar essas bonitonas aqui. Bom dia, um pouco descabelada, um pouco suada também, que tá fazendo muito calor nesses dias aqui no Rio, de feriado, de carnaval. E quando eu terminar de tomar café, eu vou lá no horto. Ontem a gente viu o sol nascer na praia e foi uma experiência muito gostosa, foi uma delícia. E foi um dia assim, misto, sabe? Deu pra aproveitar bastante. A gente ficou na piscina, fizemos algumas coisinhas assim da casa e o principal mesmo, mas que eu não consegui gravar porque eu já estava muito cansada, foi no final do dia que a gente utilizou o lava-jato para dar uma jatada aqui em toda a área do jardim, a parte dos pisos intertravados, e varreu todo o quintal, deixou ele todo arrumadinho. E hoje é um dia muito especial, hoje completam 10 dias que a gente pegou as chaves aqui da casa. Nossa, passou muito rápido. Mas eu entendo também que é porque a gente fez muita coisa e não parou, assim. Hoje o moço dos armários da cozinha ia vir aqui montar, mas ele não vai poder vir. Eu tava muito na esperança de desafogar a sala daquelas caixas porque tudo ali são caixas dos armários da cozinha, de louças e tudo de mantimentos e tal. Então eu tava assim, ai, a sala vai ficar um ambiente já limpo, mais agradável. Só que não. Mas temos uma notícia boa. Nossa mesa de jantar está a caminho, eles vão entregar hoje. Então a vida é assim, né? Aquilo que já estava planejado, combinado há quase uma semana não vai acontecer. E aquilo que a gente nem esperava que acontecesse agora vai acontecer. E foi assim com o processo aqui dessa casa. Eu esperei por muitos anos que isso acontecesse. E quando eu já tava assim mais tranquila, pensando, então seja o que Deus quiser, pronto, aconteceu. O bichinho da mãe de planta me picou, gente. Já era. Agora que eu tenho casa, eu só quero saber de colocar planta naquela casa. Mas vamos lá. O foco hoje é comprar todo o material pra gente poder plantar as minhas palmeiras. Senão elas não vão sobreviver. Pessoal, uau, qual é o telefone dessa jardineira que eu quero contratar para cuidar do meu jardim? Bem arrumada. É. Look lindo. Namorado. Depois vai ter que jogar beijinho. Depois vai ter que jogar mais um saquinho. É. Olhem como ficou nosso cantinho. Essas lindas estão maravilhosas. Ai, tô muito feliz. Elas ficaram lindas e a cor do vaso tá ornando com a parede, com os muros. A rede também. A cor, nossa, isso foi um achado. A gente estava voltando da praia com os meus pais e simplesmente
Essa rede tava na beira da estrada, assim, um moço vendendo coisas de jardim e redes. E aí, falei, ela vai ser minha. Até a textura combina com a textura da parede, dos muros. Ó. Ai, tá muito bonito. Tô muito feliz com esse pequeno upgrade. E eu penso ainda em implantar algumas coisas aqui nos cantos, sabe? Rodeando aqui essa parte do gramado. Com um capim dos Texas, pra ficar bem grandão, altão e bem lindo, assim, todo caidinho. E mais algumas outras plantas. Um dia aqui nesse paraíso. Esse armário veio lá do apartamento. Um pouco menos de caos nessa casa.